Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. E se você gosta dos meus conteúdos, se inscreva, me dê um joinha, compartilhe pessoal, esse conteúdo para mais pessoas entenderem o que está acontecendo em nosso mundo. Em relação a quê? Em relação à guerra em Israel, né? Aí vem o quê? Vem do começo. Eu vou ver se eu divido em 3 vídeos, né? Porque é extenso os assuntos, né? Sobre o quê? Sobre por que os judeus e os árabes muçulmanos se odeiam, né? Primeiramente, vamos entender que nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes, mas há mais muçulmanos não árabes, né, que eles se situam, né, nas áreas como Indonésia e Malásia, do que muçulmanos árabes. Importante lembrar que nem todos os árabes odeiam os judeus, gente, e que nem todos os muçulmanos odeiam os judeus, e que nem todos os judeus odeiam os muçulmanos e os árabes, né? Falando em sentido geral, eles, na verdade, eles têm um desgosto e desconfiam, né? Entre eles se desconfiam de algo, né? Os judeus são descendentes de Isaac, filho de Abraão com Sara, o prometido de Deus. Os árabes já são os descendentes de Ismael, filho e primogênito de Abraão, só que com a escrava de Sara, Agar, que era uma egípcia. Ismael tinha tipo provocações, intrigas e tipo inveja, né, com Isaac. Então Ismael foi expulso do acampamento. Isso tudo, pessoal, é um resumo, né? Um resumo para que não fique extenso, né? Ismael foi expulso do acampamento junto com sua mãe. Isso aumentou o quê? Aumentou a hostilidade, ou seja, a rivalidade com Isaac, né? Um anjo tinha profetizado a Agar, uma época, mãe de Ismael, que ele viveria em rivalidade contra todos os seus irmãos. Disse-lhe o anjo do Senhor: eis que concebestes e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. A descendência de Ismael foi numerosa, começando pelos seus 12 filhos e uma filha, né, passando para seus demais. Os 12 filhos de Ismael tornaram-se os líderes de suas tribos, e seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael cresceu, né, era um grande arqueiro, né, conseguiu fazer riquezas e se tornou um homem respeitado e conhecido da época. Mais tarde, como o pai da nação, né, foi conhecido como o pai da nação árabe. Ele casou-se com uma egípcia também, né, igual a sua mãe era. E mais tarde, sua filha se casou com Esaú, né, futuro filho de Isaac, irmão de Jacó. Sua descendência se estendeu ao Irã, Iraque, Arábia Saudita, Síria, Jordânia, Líbano e outras. Dizem até que tem uma descendência também aqui no Brasil. De quem? De Ismael, né? A religião do Islã, o islamismo, a qual a maioria dos árabes segue, tornou essa rivalidade de quê? A rivalidade entre Ismael e Isaac, né? Tornou-se essa rivalidade, de certa forma, contraditórias para os muçulmanos em relação aos judeus, né? Em certo ponto, ele instrui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos, mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus que se recusam a se converter ao Islã, ao islamismo. O Alcorão também introduz, né, um conflito sobre o qual o filho de Abraão é o filho da promessa. Tipo, nas Sagradas Escrituras fala que é Isaac,
né, o filho da promessa para Abraão. E no Alcorão diz ser Ismael, contradizendo o quê? Um texto bíblico. Gênesis 22:2, que fala: disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então o Alcorão contradiz, né, relatos bíblicos. Esse debate sobre qual dos filhos de Abraão era o da promessa, prometido a Abraão por Deus, né, contribui para quê? Para que a rivalidade de hoje em dia, né, isso contribui para essa rivalidade. Né? No entanto, a antiga rivalidade entre Ismael e Isaque não explica todas as rivalidades de hoje. As hostilidades, rivalidade de hoje entre quem? Entre judeus e árabes. Né? Os descendentes de Israel hoje são os israelenses. É um termo moderno do Estado de Israel, fundado em 1948 e abriga não apenas judeus, mas árabes, muçulmanos e um pequeno percentual de cristãos. Os árabes hoje são um grupo étnico, né, surgido na Península Arábica, onde hoje está a Arábia Saudita, Iêmen e Emirados Árabes Unidos. Por exemplo, Maomé, o profeta e fundador do islamismo, era árabe e a região nasceu no seio que a religião do Islã nasceu no seio desse povo. Os palestinos se consideram também descendentes de Ismael, tendo alguns elementos de outras tribos primitivas, inclusive a de Esaú, irmão de Jacó, e filhos de Isaque. Os judeus e árabes, eventualmente, costumam se chamar de primos, né, que são de origem semita e da mesma região, apontando para Abraão as crenças religiosas do judaísmo, cristianismo e o Islã. Né? São muitos eventos que causavam os problemas de antigamente, que hoje estão ressaltando em quê? Em guerras. Né? Então fica, pessoal, até o próximo vídeo para que eu venha mostrar, né, adiante o porquê ainda hoje continuam esses conflitos e continuam essas guerras, na qual pessoas que não têm nada a ver com nenhuma parte ou com outra estão pagando, né, com suas vidas, né, morrendo, né. Muitos soldados também que foram convocados para estas guerras estão passando por esses problemas, por essas dificuldades. Os parentes, né, daqui que moram aqui no Brasil, que tem pessoas lá, estão sofrendo sem saber como estão e como ficarão de hoje por diante. Então, pessoal, fica até a próxima, né? No próximo vídeo eu vou mostrar agora o porquê desta guerra, né? Primeiro a gente mostra o início, né? Os fatos que desencadeou este problema, né? A gente entra no problema e depois a gente entra em quê? Nos fatos da nossa realidade, né? De percentuais de morte, de tristeza e de aflição, né? Eu fico, né, triste com tantas guerras, né? Que na verdade Deus é um único Deus, e que quando a gente morre a gente não leva nada daqui, né? Lutando por questões de religião, questões políticas, questões territoriais, né? Mas para que tanta luta se quando a gente morre não leva nada disso? E Deus nos dá o livre-arbítrio para que pensemos da forma que quisermos. Valeu a todos e meus pêsames a todas as pessoas que nos deixaram por conta desses conflitos e dessas guerras. Obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.